Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos alegres, gratos ao Senhor, porque nessa oportunidade começamos mais uma escola bíblica dominical. Essa escola abençoada pelo Senhor tem dado bons frutos e o Senhor tem ministrado e ensinado os nossos corações a sua palavra desde muito tempo. Graças a Deus pela escola dominical. Antes de nós iniciarmos a lição que nós vamos estudar hoje, feche os seus olhos e vamos juntos comigo clamar ao Senhor em oração para que Ele nos abençoe nessa manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nesta manhã em especial, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Ajuda-nos, Jesus. Dai-nos uma porção da Tua sabedoria, para, Senhor, compreendermos a Tua vontade, a Tua palavra. Ministra aos nossos corações de uma maneira única e especial. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando, nós estamos estudando nesse trimestre um assunto maravilhoso. Deus tem falado profundamente ao nosso coração e nós estudamos, os irmãos podem ver na capa das suas lições, sobre os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então Deus tem nos abençoado, tem sido lições maravilhosas de assuntos incomuns, mas muito necessários para nós tratarmos com a igreja do Senhor, com a nossa família. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, que tem por título Quando os pais sepultam seus filhos. O nosso textuário encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 8 e 9, que nos diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A nossa verdade prática diz que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Irmãos, eu tenho reparado nessa lição, nesse trimestre, como o nosso pastor Elianai Cabral, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, está trazendo aos nossos corações, para este ambiente de ensino e estudo da palavra de Deus, assuntos únicos e importantes. A lição de hoje vai falar sobre o sepultamento dos filhos, quando os pais perdem filhos e muitas vezes de maneira precoce. Nós sabemos que a ordem natural é que os filhos enterrem seus pais. Mas como nos posicionamos, como a palavra de Deus nos orienta a agir mediante essas situações, admito, muito catastróficas, muito tristes, mas nós vemos da parte do Senhor orientações sobre como proceder diante dessa situação. Vamos agora fazer a leitura bíblica em classe, está disposta em Jó, no capítulo 1, dos versículos 13, o versículo 16 ao 19. Vamos juntos fazer essa leitura, você pode acompanhar na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada, e diz assim, Jó 1 e 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei, por te trazer a nova. Ainda este falando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Irmãos, que situação terrível! Nós tivemos um trimestre inteiro dedicado para estudar este livro maravilhoso, o livro de Jó, e nós vimos como o Senhor sustentou este homem de Deus
e como ele reagiu bem a essas situações tão catastróficas. Então, quanto à perca de filhos, nós estudaremos nessa manhã como a palavra de Deus nos orienta, a esperança que devemos possuir mediante o luto. Então, convido os irmãos para junto comigo recebermos o nosso professor desta manhã, nosso irmão Vinícius, será um instrumento de Deus para nos ensinar a sua santa palavra. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus, agradecemos ao nosso Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos, né, para meditar na palavra de Deus, num assunto muito importante para nós, né, que nós não venhamos diante dessa situação, deste assunto aqui, nós perdermos a esperança, perdemos a fé e perdemos a confiança em o nosso Deus. Nós começamos aqui, meus irmãos, com o primeiro tópico que vai falar um pouco, né, a respeito da família de Jó. Logo ao lermos, né, o primeiro capítulo do livro de Jó, nós vamos já poder conhecer, né, um pouco a respeito de quem foi Jó, de quem era Jó. O capítulo 1, o versículo 1 nos fala que era um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem, ele era sincero, reto e temente a Deus, né? E a última parte deste versículo fala que se desviava do mal. A lição aqui em si, ela nos diz que Jó nasceu no norte da Arábia. Também as pesquisas, né, nos falam que ele viveu numa época muito anterior à de Moisés e até mesmo antes de Abraão, entre os séculos 25 e 28, né, antes de Cristo. É importante nós aqui, irmãos, ressaltar, termos, né, o entendimento, o conhecimento, que naquela época, né, a longevidade era muito maior do que a atual de que nós estamos acostumados, né, a viver. E quando nós lemos capítulo 42 e o verso 16 aqui do livro de Jó, nós vamos ver aí que Jó praticamente aí passou dos seus 100 anos de vida. Eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 46 e o versículo 13, né, só para nós termos um entendimento, né, da veracidade, né, do tempo que Jó viveu, pelo fato que no capítulo 46 do livro de Gênesis e o versículo 13, onde neste capítulo vai falar um pouco a respeito, né, da geração dos filhos de Jacó e as suas descendências. No versículo 13 nos fala sobre os filhos de Issacar, e aí, segundo a sua geração, a sua descendência, temos Tola, Puva, Ejó e Sinrom. Apenas aqui, né, um relato, e não sabemos se propriamente, né, pelas pesquisas, Jó seja realmente descendente de Issacar, mas apenas que neste versículo cita o nome de Jó. E aqui nós que estamos neste primeiro tópico, né, no início aqui, estamos procurando a entender, a conhecer um pouco, né, de Jó, naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia relata, onde encontramos aqui na palavra de Deus. Também, irmãos, é possível ter um entendimento que ele nasceu depois do dilúvio, né? Nós conhecemos aí o ocorrido nos tempos de Noé, juntamente na construção da arca, juntamente com sua família, e vindo, né, este dilúvio sobre a terra. No capítulo 22 do livro de Jó, nós vamos aqui ver também no versículo de número 16, que Jó, na verdade, é uma expressão que fala: eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou, né? Mas, irmãos, o que podemos aqui destacar a respeito de Jó, que nós conhecemos com
como um homem, né, que tem o seu caráter santo, né, e até próprio o seu testemunho diante de Deus, ou seja, Deus testemunhando a respeito de Jó, sendo como um homem sincero, reto, justo, temente e que se desviava do mal. No capítulo 1 e no verso de número 8, nos fala assim: disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, se desviando do mal. Então nós vemos aí o próprio Deus, o nosso Deus, testemunhando um pouco a respeito de Jó. O subtópico 2 nos fala sobre a esposa de Jó. O que sabemos a respeito da esposa de Jó é a partir do capítulo 2, aqui do livro, né, de Jó. Ela tem uma fama de ser uma mulher ambiciosa, insana, na questão da ambição, pelo fato, né, de que eles haviam perdido, né, os bens materiais e, sobretudo, também, né, os seus filhos sendo mortos por uma tragédia que aconteceu. Por muitas vezes não, né? Nós vamos ver aqui neste capítulo que certa feita, certo momento, a mulher de Jó, ela olha e vê o estado, a situação e principalmente, né, a situação, né, do seu esposo, no sentido pelas feridas, pelas doenças no seu corpo, pelas chagas, né, que ali estavam sobre ele, e ela vai dizer, né, olha, amaldiçoa, né, este Deus e morre. Nós lemos aqui no capítulo 2 e o versículo 9, que nos fala: então a sua mulher lhe disse: ainda retens o que é a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre, né? Então, embora podemos ver que em todo tempo ela esteve ao lado de Jó, diante dessa situação, diante dessa dificuldade, de todos esses problemas, né? Perca dos filhos, perca dos bens materiais, enfermidades, feridas purulentas, né? Que para ela não tinha como se aproximar ali no sentido de um contato físico, porque era uma situação difícil para ela e também a qual Jó estava enfrentando. E ela diz, né, no seu desespero, começa o que? Faltar a sua fé, perde a sua confiança, a ponto dela dizer isso para Jó, né? Amaldiçoou Deus e morre. Mas nós vamos observar na resposta de Jó para a sua esposa, que ele fala no verso 10 do capítulo 2, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, tá? Então aí está um pouco a respeito da esposa de Jó, quem era, né, a esposa de Jó. O subtópico 3 nos fala a respeito dos filhos de Jó. Nós percebemos, irmãos, ao ler aqui o livro de Jó, que Jó ele estava sempre atento, né, à forma, né, ao modo de viver dos seus filhos. Percebemos que eles tinham uma rotina social de festas, banquetes, muitas comidas, bebidas, mas quando nós lemos o versículo 4 e 5 do capítulo 1, o que se percebe-se e o que está aqui escrito é que Jó fazia banquetes e os santificava, né? Olha só, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Ou seja,
Como pai, ele apresentava sacrifício a Deus pelos seus filhos e orava por eles todos os dias, né? Havia esse zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos, pelo fato que seus filhos faziam banquetes em casas de cada um no seu dia e convidavam, né, a todos ali, aos irmãos e as suas irmãs, todos juntos, comendo e bebendo entre eles. E aí Jó, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, apresentava a Deus, né, esse sacrifício, esta oração, pela vida, pelos pecados dos seus filhos, para que Deus pudesse ter misericórdia e perdoar. O resumo, então, a sinopse desse primeiro tópico, né, da família de Jó, nos fala então que ele era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos em todas as áreas. O patriarca, ele era muito próspero. Amém? Dando continuidade, irmãos, agora no tópico 2, que nos fala então a respeito de lidar com a morte dentro da família. No subtópico 1 fala que Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versos 18 e 19 nos diz que, estando, né, um dos que escaparam, veio a falar e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, né, os filhos de Jó, e morreram. E só eu escapei para trazer esta nova. Então, percebe-se que há essa tragédia nessa família, sobre este casal, Jó e a sua esposa, recebendo esta notícia que todos os seus filhos foram mortos. Quando tudo parecia normal, tudo estava bem, ainda mesmo diante de alguns outros acontecimentos, lhe sobrevém esta última, né, uma das últimas aí, notícia a respeito dos filhos, que todos os seus filhos morreram. Deus, meus irmãos, não nos criou para morrer, não é? Quando se fala de morte, para nós, seres humanos, é algo que vai contra, né, os nossos sentimentos, contra os nossos, o nosso emocional. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar esta maldição no lenho de sua cruz ali no Calvário. Ficamos, irmãos, por muitas vezes perplexos diante da morte, e é principalmente quando, né, envolve alguém próximo a nós, muito próximo de nós, algum ente querido, e principalmente o filho, né? Parece que é algo, né, inverso da natureza, né? Os filhos que sepultam os pais, mas às vezes há essa realidade de que os pais sepultam os filhos, e o que aconteceu, foi o que ocorreu com Jó e a sua esposa. Meus amados, nós encontramos pelas palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ali nós vamos, irmãos, ver os seguintes versículos, e Paulo dizendo um pouco a respeito, né, sobre a morte, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e o versículo 55 e o versículo 56, até aqui está mencionando na lição, que fala assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E no verso 57, o versículo 57 fala: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glórias a Deus. Neste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala, né, na volta de Jesus, né, no abrir e um fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós também seremos transformados. Então, é uma palavra de esperança para nós, né? Porque nós não somos como aqueles que não têm esperança. Meus amados, não temos domínio, né, sobre a morte, né? Entretanto, precisamos, irmãos, confiar, né? Entender que a nossa confiança está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por causa da sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com nosso Salvador. O apóstolo João, no seu evangelho, ou melhor, no evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, João, capítulo de número 5, vamos ler, irmãos? João, capítulo 5, ler aqui, e o versículo de número 24, que nos fala, né? Que nós entendemos que o crente, ele não passa da vida para a morte, mas da morte para a vida. Diz assim no versículo 24 do capítulo 5 de João: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então este é um versículo que nos fala, né, no sentido que com Cristo nós temos a oportunidade, nós temos a garantia de passar, de adentrar a vida eterna juntamente com Ele. O subtópico 2 nos fala razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família muito feliz, né? Ao lermos o capítulo 1, podemos perceber isso. Nesse contexto, o diabo, né, Satanás, veio que a desafiar a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte dos seus filhos. A Bíblia, ao lermos aqui o capítulo 1 e 2, e até mesmo todo o livro de Jó, nos seus 42 capítulos, não fala, não relata essa questão de como foi feito o sepultamento dos seus filhos, mas certo que aconteceu, né, irmãos? É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa, sem dúvida, né? A morte, a dor da separação, ela é terrível. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, né? Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para tudo, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo da tristeza, o choro. E aí era o tempo que Jó precisava enfrentar, ele e a sua esposa, né? O tempo de choro, de tristeza, passaram a fazer parte da família de Jó naquele momento. O subtópico 3 diz: fidelidade ao Senhor em meio à dor, né? O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte dos seus filhos. O que ele fez, irmãos, ao receber a notícia? Olha só, no capítulo 1 e no versículo 18, 19 e até o versículo 22, quando ele recebe a notícia, né? Nos versículos 18 e 19, que ele recebe a notícia dessa tragédia. A partir do versículo 20, é retratado o lamento de Jó. Em momento algum, Jó, ele murmurou, ele falou contra Deus. Nunca, em momento algum,
O que nós encontramos aqui nas palavras de Jó são lamentos, né? E aí no verso 20 nos fala assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e o adorou. Verso 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 22 fala: e tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, né? E eu, lendo aqui o capítulo 6 também do livro de Jó, os versos 8, 9 e 10, ele vai também em uma forma de justificar, né? Ele fala: quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria o meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei, né, as palavras do santo. Ou seja, em momento algum ele rejeitou, pelo contrário, ele guardou as palavras de Deus. Então, o que nós podemos ver é que Jó permaneceu fiel a Deus, diante de tudo que estava acontecendo, diante desta notícia, diante dessa perda irreparável, né, dos seus filhos, né, com essa proximidade, né, com laços de sangue, e ele adora ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele inicia-se, né, ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da sua vida, né? Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tornou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico, né, vai dizer que Jó em tudo não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma, né? Por muitas vezes há de se questionar, muitas às vezes colocam culpa, né, a culpabilidade em Deus por uma situação, pelo momento, por uma adversidade. Mas, irmãos, o que nós aqui vemos e encontramos, né, e até mesmo Jó é citado nas epístolas, né, em o Novo Testamento. Lembra da paciência de Jó? Então, irmãos, serve para nós não perdermos a esperança e permanecermos fiel ao nosso Deus na confiança, e sabemos que somente Ele, através do Espírito Santo de Deus, é que nos traz consolo, conforto para as nossas vidas em meio às lutas, em meio às provações. A sinopse aqui do tópico 2 fala: Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Meus amados, entramos então agora no último tópico, o tópico de número 3, que fala um pouco a respeito, né, do luto, os cristãos e o luto. E o subtópico 1 fala assim: não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó, né? Então a gente precisa, irmãos, ter o devido cuidado, né,
da blasfêmia contra Deus, né? De blasfemar, de proferir palavras, né, contra Deus. E principalmente nós encontramos lá no capítulo 12 de São Mateus a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que ter o devido cuidado para nós não proferirmos palavras, orarmos a Deus, pedirmos Deus refreia a nossa língua, né, entendermos a circunstância que nos rodeia, né, que tem chegado até nós pelos momentos que às vezes estamos enfrentando, né, passando, né, por momentos de lutas e dificuldades, porque tudo tem um propósito, né? Precisamos confiar. A Bíblia nos fala que nos importa que para que possamos herdar, conquistar o reino de Deus, que devemos passar por muitas tribulações. Me veio aqui à memória, eu nem aqui havia marcado este versículo, mas em Atos capítulo 14 e o versículo 22 nos fala que Paulo, juntamente com Barnabé, passou por algumas cidades e ali, encontrando alguns discípulos, começou a confirmar os ânimos, né, dos discípulos, exortando-os o que a permanecer na fé, porque pois por muitas tribulações que importa entrar no reino de Deus. Então, irmãos, é uma realidade. Aqui estamos nós, vamos passar por momentos, né, de perda, de dor, de separação, mas sabemos que quando nós estamos no Senhor, nós temos a esperança que um dia na eternidade nós nos encontraremos, né? Nós precisamos confiar e crer nesta palavra. Então, não é muito difícil, que por muitas vezes pode-se, nos momentos aí de perda, o ser humano se desesperar e proferir e falar palavras de blasfêmia contra Deus. Não aprendemos com Jó. O Jó nos ensina a viver a confiança de Deus, em Deus mesmo, no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada. Há mistérios na vida, irmãos, que nós não conseguiremos desvendar na terra, né? Há um versículo que nós conhecemos lá em Deuteronômio 29, né? Vamos ler aqui, que fala, né? Tem certas coisas que somente saberemos na eternidade com o nosso Deus. Deuteronômio 29 fala, né? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são o que? Para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, tem coisas que estão ocultas, encobertas, e nós vamos saber, né, somente naquele dia. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e nos encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor, diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente, né, diante dos nossos olhos, irmãos. Olha só, 1 Coríntios 13, e o versículo de número 12 fala: porque agora vemos por espelho, né, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Então, irmãos, nós vamos na eternidade com Deus, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver face a face e vamos entender por completo esse mistério. O subtópico 2 fala: vivendo o luto. Com o patriarca Jó,
aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos sim manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, né? A compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, né? Comoveu-se e chorou. Quando Jesus recebe, né, a notícia da situação, nós encontramos lá no capítulo 11 de João, versículo 35, fala, né, que Jesus se moveu, de íntima compaixão. Jesus chorou, Jesus vai às lágrimas pelo fato, então, que, irmãos, devemos sim manifestar as nossas emoções, devemos respeitar sim o próximo, às vezes, que passa, que enfrenta essa realidade na sua vida, por um momento de perda, de separação, por essa dor, irmãos, que é somente o Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, requer tempo. Nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa compreensão, entender esse processo, né, do luto. E aí, irmãos, o subtópico 3 nos diz: mantenha a esperança. Como manter a esperança? Nós vamos nos deparar com alguns versículos com relação, né, a essa questão da morte. Paulo, nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala ali um pouco a respeito da morte, mas também Paulo nos diz aos irmãos de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, na primeira epístola aos Tessalonicenses, nós vamos ali encontrar a respeito que Paulo fala daqueles que dormem, né? E ele fala no sentido assim: olha, não sejais ignorantes, né? Não permita faltar este conhecimento, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 13, olha só: não quero, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, não é? Então, assim, nós precisamos manter a esperança. Nós precisamos, amados irmãos, entender, né, compreender e guardar estas palavras da parte de Deus para nós, enquanto aqui nós formos peregrinos nesta terra. Por isso, meus amados, a importância de que nós precisamos ter o Senhor Jesus em nossas vidas, termos, irmãos, o devido cuidado, né, de falar de Jesus Cristo para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. O próprio Paulo nos diz no capítulo de número deixa eu só me recordar aqui, irmãos, que fala assim, que aqueles que não têm os cuidados com os seus filhos, né, as suas famílias, ele é o que? Pior do que um infiel. Olha só, Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, né, 1 Timóteo capítulo 5, e o versículo de número 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, irmãos, quem tem o filho tem a vida. Então, por isso, irmãos, nós temos a necessidade, a responsabilidade, né, de pregar o evangelho, né, começar em meio à família, né, aos entes queridos. Por quê, irmãos?
Quando Paulo fala aqui, para que não sejamos ignorantes acerca dos que dormem, ou seja, daqueles que dormem no Senhor. Então, por isso, a importância, se assim a morte chegar, né, até nós, a alguns entes queridos, que, irmãos, esteja no Senhor, que possa dormir no Senhor, porque o mundo, irmãos, não tem esperança. Por isso que Paulo fala, olha, para que vos não entristeçais como os demais, que não têm esperança. E ele vai dizer, né, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E olha só, porque naquele dia, nós que estamos vivos, né, no dia quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, não precederemos nos que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha só o verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que? Manter a esperança, né? Então, vivimos que é saudável manifestar as emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como que não tem esperança. Aí, irmãos, a lição fala assim que é preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, porque isso não é saudável. E isso, irmãos, é um cuidado, é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Então, irmãos, diante desta lição, nós não somos proibidos de não expressar as nossas emoções, né? Precisamos sim expressar as nossas emoções, chorar, precisamos lamentar, mas não perder a esperança, porque nós não somos como aqueles que se entristecem sem esperança. Podemos sim entristecer, mas nós ficamos tristes com esperança, confiando no Senhor. E aqui, irmãos, também enfatizo mais uma vez, conforme a lição nos fala, né, que esse processo dura em média, irmãos, em 6 meses. E sendo assim, quando se passa por um período muito longo desse processo, às vezes de choro, de silêncio, né, da compenetração, às vezes de reclusão, é preciso, sim, buscar a ajuda de Deus, continuar buscando a ajuda de Deus, pedindo graça a Deus, pedindo força a Deus, né? Pedindo o consolo do Espírito Santo de Deus, mas também, ao mesmo tempo, podemos sim buscar uma ajuda especializada, né? E principalmente, irmãos, um psicólogo que às vezes, né, se passar por um tratamento da psicologia, né, por um médico que principalmente que tenha o mesmo, né, que professe a mesma fé, tá? Isso é muito importante também, irmãos. Embora nós temos o conhecimento, né, e temos a confiança que a sabedoria dada ao homem provém de Deus, né, que Deus é o médico dos médicos por excelência, e confiamos que também Deus, ele pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode trazer o renovo também através das mãos dos médicos, através de um cuidado especializado. Assim sendo, irmãos, nós aqui finalizando a nossa
lição. E aqui a sinopse desse tópico 3 nos fala: no período do luto, o cristão ele não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter a viva esperança. Pelo fato que Paulo diz, né? Não vamos nos entristecer como os demais que não têm esperança, irmãos. Ou seja, nós não somos ignorantes, mas conhecemos a palavra de Deus que nos orienta, que nos fortalece, que nos renova a cada dia, e assim nós vamos vencendo as lutas de cada dia com Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Glórias a Deus. Meus irmãos, que assunto maravilhoso. Um assunto pesado, um assunto nada fácil de encarar, como a própria lição nos ensina, mas nós cremos que possuímos uma esperança eterna e temos a certeza que o Senhor nos sustenta, nos dá conforto, nos ajuda a passar até mesmo por essas situações tão difíceis. Que Deus continue abençoando o nosso coração e que nós continuemos dedicados, amantes da escola dominical, amantes da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando então assim para encerrar a nossa escola bíblica dominical. Desde já eu agradeço a cada irmão, a cada irmã que se disponibilizou, né? Tirou um tempo aí do seu dia para estudar a palavra de Deus juntamente comigo, com o nosso professor Vinícius. Mas antes, eu tenho um convite especial, né? Você que está nos acompanhando, irmão, irmã, que ainda não nos visitou, que ainda não conhece uma de nossas igrejas, eu quero deixar este convite para você. Venha nos visitar, nós temos cultos aqui na nossa sede, no Bairro Alto, toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos. Nós temos nas congregações, né, nas igrejas dos bairros, cultos quarta, sexta, sábado, domingo. Não vai faltar dia nem igrejas suficientes para você nos visitar, para nós nos conhecermos pessoalmente, darmos um abraço fraterno e com muita alegria recebê-lo em um dos nossos cultos. Então faça uma visita, estaremos alegres em receber você, irmão, irmã, que nos acompanha aqui na Escola Bíblica Dominical. Também, irmãos, nós temos aqui a oportunidade de, como alunos da Escola Dominical, também contribuir com a obra de Deus. Então, os irmãos estão vendo passando aqui, ao longo da nossa aula, a nossa chave Pix, um QR Code, os irmãos estão vendo os números da conta da nossa igreja, e ali os irmãos podem enviar suas ofertas, os seus dízimos, e abençoar a obra de Deus e a obra missionária, e além disso ser abençoado pelo Senhor, por conta da sua disponibilidade em ajudar a manter a obra de Deus. Caminhamos para o final. Eu quero convidar você, irmão, irmã, que passou essa quase uma hora comigo, com o irmão Vinícius, estudando a palavra de Deus, para juntos agradecermos a Deus em oração e voltarmos no próximo domingo, quando estudaremos a lição 11, que vai falar sobre os prejuízos da mentira na família. Irmãos, olha que assunto importante, que muitas vezes está presente no nosso âmbito familiar, e veremos o que a palavra de Deus nos diz a respeito da mentira. Feche os seus olhos e vamos orar agradecendo ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta aula maravilhosa, por ter ministrado em nossos corações, por ter falado profundamente a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática esses ensinos, a colocar em prática essas palavras, a guardá-las em nosso coração e a ter, Senhor, firmemente gravadas em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, somos teus servos, teus filhos, teus alunos, precisamos cada vez mais de ti. Abençoe a nós, a equipe da Escola Dominical, abençoe a este irmão, esta irmã, este jovem que está acompanhando a Escola Bíblica Dominical, e que o Senhor coloque a nossa vida no centro da tua vontade. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós nos vemos daqui uma semana em mais um programa da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.